Então a Bíblia existem alguns tipos, né? A tipologia bíblica são pessoas lá do Antigo Testamento que elas sinalizam Cristo, não são Cristo, mas elas apontam para Cristo, e Enoque é um deles, né? Enoque é um tipo de Cristo. Ele não permaneceu na morte, isso aqui já mostra, né? Assim como Cristo, ele não permaneceu, ele ressuscitou, né? Ele foi transladado, foi transportado, assim que Deus fez. E entra outras características, mas como ele é esse herói da fé, eu decidi falar um pouquinho sobre o cristão vencedor. Por que o cristão vencedor? Porque é interessante eu e você sempre andarmos nessa perspectiva, irmãos. Um aspecto é nós crermos no Evangelho. Você crê em Cristo, você se torna filho de Deus, amém? Só que como filho de Deus agora há um propósito para se cumprir. Então agora entre os filhos de Deus existem aqueles que cumprem o propósito e aqueles que não cumprem o propósito. O cristão vencedor não é aquele que faz tudo certinho, não é aquele que não erra, não é aquele que não falha, não. O cristão vencedor é aquele que vive dentro da normalidade cristã, ou seja, é aquele que vive normal dentro de um tempo de anormalidade. Ele se torna acima da média, ele se torna relevante, por quê? Porque ele mantém o testemunho. Só que esse manter o testemunho não é uma questão agora de prática religiosa, não é uma questão de performance religiosa, mas é uma questão de fé, é uma questão de crer na graça e no favor de Deus. O vencedor, irmãos, aqui o cristão vencedor, eu falar o vencedor, eu estou falando de cristão vencedor. O vencedor, ele sempre estará em destaque. Aonde ele estiver, ele vai destacar. Aonde o Senhor inserir ele vai ser relevante. Por quê? Porque ele é bom? Não, porque a presença de Deus está nele, e ele crê que o Espírito habita nele, e ele agora crê na obra consumada de uma maneira prática. Ele não é aquele religioso. Existem muitas pessoas, irmãos, e quando nós falamos da igreja aqui, eu mencionei isso para você. Existem muitas pessoas que elas creem no Evangelho, elas tiveram experiências com o Senhor, só que a vida com Deus, ela começou a se tornar normal no sentido de comum, começou a se tornar comum. Então aquela brincadeira que a gente faz, né? A Bíblia com o Salmo 91 aberto em cima da estante, essa é a prática cristã dela. Então quando alguém fica endemoniado, ela quer mostrar a Bíblia aberta para a pessoa. Ela está passando com a dificuldade, ela acha que a Bíblia aberta vai mudar alguma coisa. Não é a Bíblia aberta fora, é a palavra de Deus dentro, gerando fé no seu coração, e você aplicando todos os dias da sua vida. Há algumas pessoas que elas só buscam a Deus nas dificuldades. Não tem problema, Ele sempre vai suprir você. Você pode estar passando por dificuldade, pode ser enfermidade, eu quero dizer que Ele tem cura para você. Você pode estar passando por uma situação de escassez financeira, Deus tem prosperidade para manifestar na sua vida, sim. Só que muito cuidado para que isso não se torne a base do seu relacionamento com Deus. Quando você está em crise no casamento, o Senhor, Ele entra e Ele coloca tudo para o lugar, mas cuidado para que isso não seja o fundamento do seu relacionamento com Deus. Por quê? Quando você estiver bem financeiramente, você não precisa mais dele, Ele já resolveu o seu problema. Quando você agora resolveu o problema do seu casamento, você não precisa mais do Senhor. Quando você foi curado, você não precisa mais dele. Logo mostra que este não é o padrão do cristão vencedor. Você vai ter dificuldades, irmãos, mas jamais, né? Interessante isso aqui, jamais acostume com isso. Jamais acostume em buscar a Deus somente nas dificuldades. Jamais, irmãos, a vida com Deus não é essa. A vida com Deus é para desfrutar daquilo que Ele tem para você. A vida com Deus é para você cumprir um propósito. A vida com Deus não é simplesmente para suas necessidades ser supridas, embora Ele tenha, mas a vida com Deus é para que o desejo do coração dEle se cumpra através de você. Então tem muitos cristãos que vivem nesse aspecto negativo da vida cristã, mas o nosso chamado é ser cristão vencedor. O nosso chamado é andar sobre as circunstâncias naturais. O nosso chamado é viver no sobrenatural. O nosso chamado é cumprir com o propósito do Senhor. O nosso chamado é manifestar o céu aqui na terra. E assim como Enoque. Se você olhar a genealogia, eu sei que você não acha muito interessante ler genealogia. Talvez hoje algo desperte em você.
Mas é muito interessante. Se você vê a genealogia de Enoque, Noé é depois, 3 depois, bisneto dele. Se você vê a genealogia, todo mundo vive 900 anos, 927, 918, e Enoque 370, 300 e poucos. Viveu pouco, né? Comparado aos outros. Só que eu acredito que os 300 anos que ele viveu valem muito mais do que os 900 que os outros viveram, porque ele andou com Deus, ele foi tomado por Deus, ele foi transladado, Deus não permitiu ele ver a morte. E aí então agora nós vamos ver, irmãos, alguns aspectos de Enoque que apontam para esse padrão do cristão vencedor, e você vai perceber que aqui tudo já foi liberado para mim e para você, basta nos apropriarmos. O primeiro aspecto que eu quero falar para você é a linhagem de Enoque. A linhagem de Enoque, então o cristão vencedor ele tem que estar na linhagem certa, ele não pode estar na linhagem errada. E Enoque, ele é da linhagem de Adão, ele é o sétimo, né? Ele é o sétimo na linhagem de Adão. Só que Adão, lembra, né? Eu falei para você domingo, ele teve inicialmente 2 filhos, Caim e Abel. Abel foi assassinado pelo irmão mais velho, Caim. E aí, depois disso, Deus dá outro filho. E o nome desse filho é Sete. E a palavra e o nome Sete quer dizer compensação, substituição. Então a linhagem de Enoque é daquele que substituiu. E quando nós falamos nisso, é impossível não lembrar de Jesus Cristo na cruz, que nos substituiu lá no Calvário. Então Enoque é da linhagem do substituto, Enoque é da linhagem dele. Aí a linhagem continua, aí vem 7, depois de 7 vem 8, não, estou brincando. Se disser que vem 9, né? Não, de 7 vem 8. Depois de 7 teve um filho, e o nome dele é Enos. Olha só que os nomes interessantes, quem quiser aí, sugestão de nome. 7 teve um filho chamado Enos, e a palavra diz lá em Gênesis, que em Enos, a partir de Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 4. Só que essa palavra Senhor, o original hebraico dela é Yahvé. Yahvé quer dizer Deus que salva, ok? Só que a palavra Senhor, antes de aqui ela ser mencionada em Gênesis 4, 25, 26, acho que é, antes dela ser mencionada aqui, a palavra Senhor, constantemente, ou melhor, eu acho que tem uma vez ou duas que não é, mas a maioria delas, a palavra Senhor no original, ela é Elohim, que é Deus também, só que é Deus que cria. Então a partir de Enos, não é o Deus criador que é invocado, a partir de Enos é o Deus salvador que é invocado. Então Enoque vem da linhagem daqueles que invocam o Salvador. Da mesma maneira aconteceu conosco, nós estávamos na morte, nós estávamos no pecado, mas o Senhor nos libertou, Ele nos tirou do império das trevas, e Ele nos transportou de uma maneira sobrenatural, para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos da morte e fomos inseridos na vida, essa é a nossa posição celestial. Você foi transportado. Eu e você estamos aqui, irmãos, mas nós não somos daqui. Nós somos da Jerusalém celestial. A nossa pátria é celestial. Nós estamos nesse mundo, nós estamos nessa terra, mas nós não pertencemos a esse lugar. A nossa natureza não é terrena, a nossa natureza é celestial. Por isso que nós não dependemos dessa terra. Por isso que a palavra diz que o mundo jaz no maligno, porque nós cremos, e isso é um aspecto fundamental na nossa vida cristã, que Ele nos transportou, Ele nos transladou, Ele nos arrebatou da morte e nos colocou na vida. Então Enoque não recebeu ou não obteve esse testemunho por ter feito algo, não,
mas porque ele creu. Só preste atenção, irmão, isso aqui eu sei que você já ouve, você ouve todo domingo, toda quarta isso aqui, mas é a verdade fundamental para mim e para a sua vida. Eu e você não somos aceitos pelas nossas obras. Eu e você não agradamos a Deus pelo nosso comportamento. Depois a sequência do capítulo 11, versículo 6 vai dizer o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então só tem como agradar a Deus pela fé. Não é pela obediência, não é pelo comportamento, não é pelo que eu faço algo muito certo, não é isso, é somente pela fé. E Enoque agradou a Deus pela fé. A base da nossa fé é essa: Cristo é o nosso mediador, nós cremos nele. Mas aí você vai pensar, pastor, como que Enoque vai ser justificado? Como que Enoque foi achado justo? Se é justo quem crê em Cristo, e Cristo nem existia, ou melhor, não tinha vindo ainda, não teve cruz, não teve morte, não teve ressurreição. Como que alguém vai ser justificado se não existe Cristo? Você precisa de considerar sempre algo: a única maneira de ser aceito, ou de agradar a Deus, ser justificado, é aquele que crer em Cristo, amém? Só que Cristo, ele não tinha vindo ainda. Cristo sempre existiu, ele sempre esteve com o Pai. Lembra que João diz? O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então sempre existiu, só que ele não tinha sido enviado. Só que sempre existiu a promessa do Filho, sempre existiu a promessa de Cristo. Desde o 2º capítulo de Gênesis, quando o homem peca, quando o homem cai, Deus já imediatamente ele profetiza a vinda de Cristo. Ele fala para a serpente, lembra a sentença? Ele diz para a serpente, né, que o descendente da mulher iria vir e ia pisar na cabeça daquela maldição. E ali, quando fala descendente, está falando de quem? Está falando do Filho. Está falando de quem? Está falando de Cristo. Então todos aqueles que viveram antes de Jesus ser enviado, morrer e ressuscitar, eles necessitavam, para ser aceito por Deus, eles necessitavam crer naquele que viria. Ele já era profetizado, já era uma promessa, e eles precisavam crer. Aquele que cria que ele viria, ele era salvo, ele era aceito por Deus. Depois de Cristo, aqueles que vivem depois de Cristo, que é o nosso caso, como que nós somos aceitos por Deus? Por crer naquele que já veio. Nós não vamos crer naquele que viria, que vai vir, embora Jesus vai vir, mas nós já cremos que ele veio, que ele morreu e que ele ressuscitou. Nunca foi a vontade de Deus que alguém fosse aceito pelas obras. Nunca foi a vontade de Deus que o homem fosse aceito com base naquilo que ele pode fazer. Sempre foi pela fé em Cristo Jesus. E Enoque creu, irmãos. Enoque creu em Cristo. Ele creu no Filho. Isso aqui eu poderia fazer uma mensagem só sobre isso, mas eu escolhi um aspecto só para falar disso, para mostrar para você. Você sabe que existem alguns livros da Bíblia, ou melhor, livros que foram escritos, que eles não foram considerados 100%, vamos dizer assim, palavra de Deus, chamados de livros apócrifos. A Bíblia, quando ela foi moldada, ela passou pelo cânon. O que era o cânon? O cânon era uma aprovação de alguns aspectos. E Enoque, ele escreveu um livro apócrifo. Esse livro hoje ele faz parte, ele é uma das bases, um dos fundamentos da tradição judaica, e são escritos muito considerados, embora não é considerado palavra de Deus, inspirado pelo Espírito em todos os momentos, mas tem alguns aspectos deles que são importantíssimos. Então, se você pesquisar, você vai achar o livro apócrifo de Enoque. Irmãos, é porque o Evangelho queima no meu coração.
O evangelho deve queimar no nosso coração. Eu sei que você ouve toda a vida, você é justificado, pastor, eu sei que eu sou justificado. Que coisa, o pastor todo dia tem que falar, ainda manda áudio no grupo, o texto, e manda vídeo, e faz pregação e coisa, tudo a mesma coisa. Mas é quando isso, eu vou falar até que isso exploda no seu coração, isso queime no seu coração, e você torne alguém que transborde essa verdade através de você. Mas não aquelas pessoas que importunam as outras, mas aquelas pessoas que geram sede nas outras e liberam a provisão, que é a graça e o favor de Deus. A pessoa já está cansada, ela está sobrecarregada, e nós temos as palavras de vida eterna, nós temos as palavras que é a justiça de Deus, o evangelho da graça que salva o pecador, irmãos. Então esse é o cristão vencedor. O cristão vencedor é aquele que tem a convicção que é justo, mas essa convicção implica em algo nele. Essa justificação não faz ele agora simplesmente acomodar-se num certo sentido. Não, mas essa justiça queima diariamente no coração dele. O evangelho queima diariamente no coração dele. Esse é o cristão vencedor, diga amém. Vamos avançar, quarto ponto. O significado do nome de Enoque aponta também para o cristão vencedor. Enoque, que nome legal, né? Eu comecei a gostar de Enoque. Não vou ter mais filho, mas senão Enoque. Teria que convencer minha esposa, né? Mas acho que eu conseguiria. Faria uma pregação para ela. Todos os filhos eu fiz uma pregação para ela, para convencer ela dos nomes. O Judá foi mais difícil, mas deu certo, aleluia. Olha só o significado do nome. Enoque, o nome dele aponta também para o padrão do cristão vencedor. Enoque quer dizer dedicado, no aspecto de consagração, no aspecto de separação, no sentido de ser exclusivo para algo. E esse é o cristão vencedor. O cristão vencedor, ele foi separado por Deus, ele se tornou exclusivo para Deus. Então você sabe que é consagrado, você tem a revelação que é consagrado para um propósito, ok, mas isso precisa implicar lá no seu trabalho, isso precisa implicar lá no seu casamento. Não precisa implicar no sentido de você agora ser aceito por Deus, você já é aceito por Deus, mas porque você já é aceito por Deus, você vai aplicar a mesma fé para se tornar um marido segundo o coração de Deus. As irmãs, diga amém. Aleluia, irmãs. Lembra que nós combinamos ali? Você vai aplicar. Faz sentido? E aqui é uma questão. Você não pode ser religioso e nem legalista para responder essa pergunta. Pronto, ninguém vai responder agora. Eu creio que eu sou consagrado. Eu creio, só os consagrados. Eu creio que eu sou consagrado. Eu creio que eu sou separado. E aí o meu horário de trabalho é 7:30 da manhã. Eu chego 10 horas da manhã. Faz sentido sim ou não? Não, mas eu sou separado para um propósito. Eu estava lá com o Senhor Jesus. Não. Você é sal da terra e luz do mundo. Você não vai chegar às 7:30 da manhã, você vai chegar às 7:15 da manhã. Você vai chegar antes do horário. Por quê? Porque você quer receber o título de funcionário do mês? Não, porque você é filho amado, justo. Você entendeu que carrega uma identidade. Você é sal da terra e luz do mundo. E quando você tiver lá a foto do funcionário do mês, você vai dizer é para a glória dele. Você vai ganhar a bonificação, você vai dizer é para a glória dele, irmãos. Aqui nós saímos do subjetivo e vamos para o objetivo. Porque senão o evangelho aqui, irmãos, ele não vai para a prática. Então só há um discurso de cristão vencedor, não há uma prática de cristão vencedor, não há uma experiência de cristão vencedor. E aí não vive realidade. Se eu não vivo a realidade, eu não consigo permanecer na posição que Deus me colocou. Não é para tentar conquistar, você já é, amém? Mas porque você já é, agora você pode viver na experiência. Você recebeu a posição, agora você precisa viver na experiência. A sua fé, a nossa fé, irmãos, ela precisa, se tornar prática. O fato de nós sermos consagrados por Deus
para um propósito, a consagração não é o título que nós recebemos, não, a consagração é a revelação de um propósito que Deus tem na minha vida. A consagração, a separação, povo exclusivo, eu sei que eu fui chamado para isso, então lá na minha escola, eu vou ser o melhor aluno, não para conquistar algo de Deus, mas para expressar a glória dEle, para o nome dEle ser exaltado. E aqui sim, nós vamos ver relevância, aqui sim nós vamos ver algo acontecendo, amém, irmãos? O último, a palavra diz que Enoque, e essa aqui é a prática mesmo, né? A palavra diz que Enoque, ele andou com Deus, irmãos. A palavra não diz que Enoque, ele fez alguma obra grande. A palavra não diz que Enoque fez um milagre. Só que lá em Gênesis 5, é colocado entre vírgulas, né? E Enoque andou com Deus. Eu sei que isso parece ser algo simples e comum, mas não é. Enoque fez algo que ninguém fazia, por isso que ele é o padrão do cristão vencedor. Ele fez algo que ninguém da linhagem dele fazia. Diz que a partir de Enos buscou-se a Deus, mas não diz que ninguém andou com Deus, mas Enoque andou com Deus. Enoque foi alguém relevante no lugar que Deus colocou ele, na época que Deus colocou ele. Esse é Enoque. Então aqueles que andam com Deus, eles vão se tornar relevantes aonde o Senhor colocou. Só que existem dois aspectos, ou melhor, um aspecto, mas antes de eu explicar esse, eu quero explicar o primeiro. Uma questão é você crer que Deus está com você, ou melhor, que Deus anda com você, amém? Por exemplo, lá no Salmo 23, versículo 4, acho que diz o quê? Né? Que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ok? Então ali o salmista, ele tem uma convicção da presença nele, de que Deus está com ele, independente de onde ele esteja, e nós devemos ter essa convicção, amém? Só que aqui não está dizendo de Deus está comigo, está falando de eu andar com ele, de eu estar com ele, é outro aspecto. Existe uma fé que é para crer na convicção de ele em mim, Deus Emanuel, Deus conosco, mas o outro aspecto é eu andar com Deus, irmãos. Andar com Deus aponta para diversas coisas, mas a principal delas é andar no Espírito. Nem todos os cristãos estão dispostos a andar com Deus. Alguns cristãos não estão dispostos a submeter ao Espírito. Eles querem viver segundo a sua vontade. Andar com Deus é fazer a vontade dele, não a minha. Andar com Deus é submeter a direção do Espírito. É o que Paulo diz lá, né, aos Gálatas, ele diz, anda no Espírito. Ele está dizendo, anda no Espírito, porque andando no Espírito você não vai satisfazer o quê? Os desejos da carne. Eu sei que você pensa em desejo da carne, você já pensa no sentido sexual da palavra. Também, mas desejo da carne é fazer a sua vontade, é seguir a sua emoção, os seus sentimentos, é viver baseado no que você pode fazer, é viver baseado no seu conhecimento. Isso é andar na carne. Mas o cristão vencedor é chamado a andar no Espírito, a ser guiado pelo Espírito. Romanos capítulo 8 diz, aqueles que são filhos de Deus, ou melhor, ao contrário, ele diz, aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Há muitas pessoas que acham que para transformar a sua vida, elas acham que é sobre fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer para me transformar? As pessoas olham, e muitos cristãos olham para as suas fraquezas, limitações. Eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Ok, irmãos, você já sabe que tem que melhorar. Você olhar para as suas fraquezas, limitações, gera fé em você, sim ou não? Não gera um desespero. Se eu olho para as minhas fraquezas, desespero, um pavor, condenação e acusação. Mas existe uma maneira que não é somente a melhor, mas é a única de você ser transformado. É só você andar com Deus.
Se você andar com Deus, se você travar, preste atenção, se você travar um relacionamento com Cristo, se você travar um relacionamento com Deus baseado em Cristo, e andar com Ele continuamente, diariamente, constantemente, todos os dias andar com o Senhor, todos os dias submeter a direção dEle, todos os dias submeter a direção do Espírito, todos os dias consultar o Senhor, ter uma vida agora diante dos pés de Jesus, eu quero dizer que você vai ser transformado. Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória dessa maneira, quando nós contemplamos Ele. Pastor, eu queria parar de fazer isso, eu queria parar de fazer aquilo. Só anda com Deus, só anda com o Senhor. Pastor, eu queria ser uma pessoa mais paciente. Alguém ensinou que tinha que orar por paciência. Não, irmãos, não ore por paciência. Ninguém ora por paciência. Ou se você ora, pare de orar. Não, quer dizer que Deus vai mandar luta. Não, irmãos, Ele manda a luta se você orar. Não ore pedindo luta também. Não faça isso. Somente ande com Ele, somente olhe para Jesus. Esqueça, não olhe para você, não olhe para as suas circunstâncias, não olhe para as suas limitações, não olhe para as suas fraquezas, e também não olhe para as suas forças, não olhe para as suas capacidades. Anule-se diante dEle, olhe somente para Ele. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Jesus, siga o Senhor, ande com Ele. E andar com Deus é andar no Espírito, é submeter ao Senhor, é ser guiado pelo Espírito. Eu sei que essa é uma dificuldade, né? Essa aqui poderia ser, obviamente, só uma pregação, mas andar no Espírito é você ignorar as circunstâncias naturais, porque o Espírito, ele direciona você pela fé. Por isso que Enoque é um herói da fé. Enoque não andou com Deus baseado no que ele era, no que ele fazia. Enoque andou com Deus baseado na fé em Cristo Jesus. A única maneira de andar com Deus é pela fé no Espírito que habita dentro de você. Se você não olha para o Senhor, se você não anda com o Senhor, você começa a ficar ansioso, ou hora você fica depressivo. Você olha para os problemas, e os problemas cada vez mais aumentam. E aí você crê em Cristo, você desceu as águas, você foi batizado no Espírito Santo, você tem palavra de Deus, promessa de Deus, você fez primícia e fez alvo, é dizimista, ofertante e a questão toda. Você frequenta todas as reuniões, mas continua ansioso, continua depressivo, continua na questão da vitimização, continua cabisbaixo, continua intimidado. É porque você não está andando com Deus baseado em Cristo Jesus. Você está andando com Deus olhando para você. Você não está andando no Espírito, você está andando aqui no natural. Você está andando olhando para as circunstâncias. Por isso que você fica com medo, por isso que você fica ansioso, irmãos. Se tem algo que Enoque nos ensina, irmãos, e aqueles que tocam na revelação da graça e da justiça de Deus, é não temer a nada. Oh, irmãos, o Senhor tem falado comigo sobre isso. Tem um irmão, um amigo meu, um irmão de aliança, ele está passando por umas situações delicadíssimas. Mas pense em situação delicada. Isso que ele não orou por luta. Ele está pegada a coisa, como nós falamos. E aí eu dei uma palavra de encorajamento, como nós falamos para ele. Eu dei uma palavra de Deus para ele. Disse: meu irmão, eu passei por algumas situações, só que teve uma delas que Deus falou comigo e eu decidi algo. E até às vezes eu compartilho, né? Eu até não tenho falado mais sobre isso, mas se teve uma experiência aqui para mim, ela foi uma experiência, um divisor de águas, né? Você sabe que tem experiência que é divisor de água na sua vida, e essa foi a experiência de quase morte, irmãos. A experiência de quase morte marcou a minha vida, porque quando eu cheguei, né, diante da morte, e ninguém quer estar diante da morte. Você sabe que é salvo, que é filho de Deus, mas você não vai procurar morte, né? Ninguém é louco. Mas quando você é levado pelas circunstâncias lá na morte, eu decidi não ter medo mais da morte.
Eu decidi que eu não tenho mais da morte. Não quer dizer que eu vou sair aqui agora, né? Que nem louco na rua, não é isso. Mas eu não tenho a morte. Eu disse para ele, eu tinha muito medo de morrer. Mas aquele dia, eu não tive mais medo. Aquele dia eu toquei na revelação da ressurreição. Aquele dia eu toquei na revelação de não temer a morte. Então não tenho mais medo da morte. E foi pela fé. Há um tempo atrás eu estava passando por umas lutinhas também, bem delicado, a questão financeira. E aí, quando você para de olhar para o espírito, você começa a olhar para o natural. E eu disse, meu Deus do céu, e agora o que eu faço diante disso? Meu Deus, cara, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho pessoas que dependem de mim agora. E se não acontecer isso, vai dar tudo errado. Meu Deus, vai todo mundo morrer de fome. E aí eu lembrei daquilo que eu já tinha decidido, daquilo que eu já tinha experimentado. Eu não tenho medo mais da morte. O Senhor cuida de mim. Ele cuida de mim. Não importa a situação, não importa a circunstância, eu creio nele. Eu creio nele, irmãos. Isso aqui não é uma convicção natural. Isso aqui é algo do Espírito. Porque quando você não tem medo mais da morte, você é encorajado pelo Espírito. Você não sai fazendo loucura em pensar, não é isso, mas você não tem medo de enfrentar situações. Você não tem medo de enfrentar a circunstância. Você não tem medo de enfrentar o dia mal. Você não tem medo de enfrentar que seja enfermidade. Você não tem medo de enfrentar escassez financeira. Você não tem medo de enfrentar nada, porque você crê que Ele está em você e você decide andar com Ele, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E aí você anda no Espírito. Satanás trabalha condenação, acusação, intimidação e medo. Então não sei o que Deus está falando com você. Talvez você está com medo. Você chegou aqui hoje com medo. Pastor, eu tenho medo, eu estou com medo. Estou passando situação difícil, eu estou com medo. Eu quero dizer para você, Ele venceu a morte. Ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. Não tenha medo. Isso não é para você, entende? Ah não, eu não estou nem aí para nada. Não. Você enfrenta. Se precisar enfrentar a cova de leão, você entra. Se precisar entrar na fornalha, você vai. Se precisar atravessar a cruz, assim como Ele, você vai. Porque você anda com Deus. Você é guiado pelo Espírito, irmãos. É por isso que Abraão, né? Domingo eu vou falar de Abraão, aleluia. É por isso que Abraão leva Isaac, irmãos, com convicção para sacrificar. Ele não vai com medo. Ele não fala para ninguém, ele não compartilha com Sara, ele não fala para nada, porque o Espírito estava guiando ele. Ele pega o menino pela mão, no colo, porque ele já tinha 9 anos, né? Ele pega o menino pela mão e vamos lá, meu filho. Vamos lá, porque eu ando com Deus, eu vou cumprir com o propósito dele. Aí o menino pergunta, pai, cadê o sacrifício? Filho, Deus pediu a tua vida. Mas Romanos diz que quando Abraão foi, ele tinha convicção que que Deus iria ressuscitar Isaac. Esse não tinha medo da morte. Ele não tinha medo da morte, porque ele cria, ele andava com Deus, ele tinha vida com Deus. E para finalizar, andar com Deus é andar no Espírito. E andar com Deus é também andar em comunhão com a igreja, irmãos. Muito dos medos que você enfrenta é porque você decide andar sozinho. Muito dos medos que você vive, dos pavores, é porque você não compartilha, porque você quer passar sozinho por aquilo. Andar com Deus é andar com a família de Deus, é andar com os irmãos, é andar em comunhão com a igreja. Por isso que nós somos a igreja de relacionamento, por isso que nós andamos junto. Mas não é andar junto no sentido exterior somente, não é estar nas reuniões, mas andar junto no sentido de transparência, de compartilhamento.